OEB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colegas, boa tarde a todos, a todas. É um prazer revê-los em mais um almoço-palestra aqui no Terraço Itália. Meus agradecimentos sempre ao Sérgio Comulati, que está mantendo essa parceria com a Ordem dos Economistas do Brasil, que já vem desde 2012. Desde o ano de 2012, todo mês, com exceção da pandemia, todo mês temos um colega economista ou um outro membro da sociedade de renome ministrando conhecimentos para todos nós. Meus agradecimentos a todos vocês. Meus agradecimentos hoje ao meu querido professor José Roberto Mendonça de Barros, um dos grandes economistas brasileiros, que junto com outros colegas também economistas que estão aqui, grandes, gigantes, acabam contribuindo e muito na divulgação do conhecimento econômico e na divulgação da conjuntura econômica brasileira. Vou ser muito breve para relatar que um movimento sem teto invadiu o prédio da Ordem dos Economistas do Brasil no começo de novembro, a pretexto de que 52 famílias estariam morando lá. Entramos no mesmo dia com reintegração de posse. A oficial de justiça não conseguiu entrar, não deixaram entrar no prédio. Houve demora novamente da oficial de justiça para voltar ao prédio e pedir força judicial para retirar os invasores, mas a eventual presença que não se confirmou de famílias morando lá acabou impedindo a ação de integração de posse por força policial. Fizeram o rapa. Todas as memórias de 50 anos que estavam guardadas lá de colegas economistas foram todas levadas. Telas, umas obras de arte, um mural muito bonito que nós tínhamos lá, também foi levado. Computadores foram levados, todo o material que nós tínhamos lá foi levado. E, lamentavelmente, a polícia chegava, houve um momento em que parecia que esses invasores foram embora, fomos comunicados, chamamos imediatamente a polícia entrou no prédio, tirou os 15, 20 meliantes que estavam lá, e depois disso a polícia foi embora, não nos deu segurança para voltar ao prédio, e um dia, em 24 horas, 36 horas, eles conseguiram fazer algo que o Hamas não faria pior. Esse bando terrorista Hamas não faria pior do que esses invasores fizeram. Lamentavelmente, destruíram andar por andar. Nós temos 1 metro de altura de entulho em cada um dos andares. Não temos mais elevador. A casa do elevador sumiu. Levaram embora. Tudo levaram, Roberto. E levaram esses meliantes, estavam atrás de fios de cobre e de alumínio. Estamos sendo notificados pela prefeitura, temos amigos comuns aí e estamos tentando encontrar uma solução para proteger o prédio. Estamos fazendo uma proteção num primeiro momento individual, muitos colegas ajudaram. É muito cara, a proteção é R$27 mil por mês, e é totalmente inútil, não há o que proteger, só escombros. Então é algo que nos deixa muito entristecidos pela memória que Zé Roberto tem sobre o prédio, que o Roca tem, que o Macedo, que foi diretor, presidente da Ordem, também tem, e tantos outros, que cuidamos e muito bem do prédio durante 34 anos. A área está totalmente deteriorada.
A polícia chamada vem, mas depois de 15, 20 minutos vai embora. Não há segurança alguma. Há um centenar de moradores de rua, de pessoas da Cracolândia, que está no dia e noite nas proximidades. É apenas um relato triste, mas a ordem continua em pé. Já temos outro lugar que o nosso querido Ricardo Sayeg, o professor Ricardo Sayeg, amigo da ordem, já está nos propiciando. Ele é o nosso advogado e estamos tratando agora de fazer a defesa junto ao setor próprio da prefeitura para vermos a melhor forma de fazer a entrega do prédio. Não temos a menor condição de colocar algo. O estúdio foi totalmente destruído. O auditório, não existe nada lá que se possa... o terceiro andar, com aquelas mesas, quadros, nada. Mas tudo isso temos o lado positivo de que a dona Cida, o Fernando, nosso pessoal não se machucou, ninguém está machucado. A dor é emocional, de todos eles, de muitos anos, tomando conta do prédio, dentro das nossas possibilidades. Mas era mais para conhecimento. Agradeço a muitos colegas que colaboraram, nos ajudando a pagar essa guarda provisória, né, patrimonial, e vamos ver o que fazemos daqui para frente. Mas vamos ao que hoje combinamos com o nosso querido professor José Roberto, para que nos brinde com seus conhecimentos. Palavra é sua. Muito obrigado. Bom, eu não posso deixar de sobre só pela nascida dos eventos na sede do relator agora. Primeiro, lamentar muito pelo acontecido e me solidarizar com a ordem, com o Douro, com os diretores, né? Aquilo lá realmente lembra muito, né? Muito tempo a história de muitos de nós, né, tem ligação com isso. É uma tristeza, realmente. Mas isso não tira a satisfação de estar aqui com vocês, encontrar tanta gente amiga. Né? E a ideia é relativamente tradicional, né? Fazer uma revisão com vocês da como nós estamos vendo a economia internacional, a economia brasileira, e fazer algumas hipóteses do que pode vir adiante. Você pode pôr os primeiros, né? Pode ir mais. Eu estava comentando com isso, antes de começar, a gente tem uma certa mania de dizer isso nunca aconteceu. Né? E tem coisas que nunca aconteceram mesmo. Né? Acabar com a ordem, sabemos que isso jamais aconteceu. Mas muitas vezes essa é uma força de expressão que relata um espanto em certas circunstâncias. Mas é aventura dizer que no cenário internacional, o que nós estamos vivendo realmente nunca aconteceu. Né? E pelo menos nos últimos 100 anos. Por quê? Porque nós temos, primeiro, uma sucessão de choques não econômicos que, quando pareciam que já tinha acontecido tudo, tem esses episódios do Oriente Médio. Nós fomos marcados pela pandemia. Só para lembrar, né, a última vez que o mundo parou por uma pandemia foi em 1917, com a gripe espanhola. Então, faz um bocado de tempo que não acontece. Né? Está sendo marcado por aquecimento global. Nesses moldes, dessa forma, isso não aconteceu, não tem registro desse tipo de coisa. E por questões geopolíticas da maior importância, sendo que a primeira é, depois de décadas de que a relação Estados Unidos-China foi de complementariedade desse fenômeno batizado de globalização, integração das cadeias produtivas, etc. Em pouco tempo, essa situação de colaboração foi trocada por uma disputa por hegemonia. E algo que
vai mudar muita coisa. Já tem coisas que já estão, você já percebe na mudança e a adaptação. Menciono só duas, que estão já razoavelmente documentadas do ponto de vista estatístico. Né? O FMI mostrou que o investimento direto estrangeiro, acumulado de 2015 até o ano passado, ele está se dirigindo em menor proporção para a China. Ele relativamente está caindo em favor do resto da Ásia e de outras regiões. Né? Isso é uma mudança dramática dos últimos 40 anos. E segundo, que também nos afeta direto e indiretamente, está agora documentado que a corrente de comércio chinesa se dirige hoje fundamentalmente para países emergentes, não mais para os Estados Unidos, mais Europa, mais Japão, que é o início do processo de globalização. Então, já dá para ver até na estatística que essa mudança na luta pela hegemonia está de fato alterando uma porção de coisas e ele tem que levar necessariamente a uma reflexão. E finalmente, duas guerras em andamento, lembrando que na Europa a última vez que teve guerra terminou em 1945. Também é quase 100 anos depois que isso aconteceu. Isso nós estamos falando de coisas não econômicas cujos resultados, todo mundo sabe, levaram a um desarranjo no sistema do comércio, nas cadeias produtivas, a inflação como um fenômeno generalizado no mundo ocidental, não na Ásia, mas no mundo ocidental, a necessidade dos bancos centrais serem muito proativos e as alterações grandes nessa direção. Não bastasse isso, nós estamos no meio de uma literal revolução tecnológica, onde a última coisa a aparecer, mas ele nem sabe até onde isso vai, é obviamente a inteligência artificial. Ele já vinha com essa revolução tecnológica ligada à digitalização, mexendo no mundo inteiro com duas coisas, e há um consenso de que a inteligência artificial vai ser, dentro do turning point, ela vai ser também uma coisa fundamental nessa direção. E, adicionalmente, a imperiosa necessidade começou a mexer no mundo inteiro de buscar um processo o mais acentuado possível, está atrasado, de descarbonização, que significa uma mudança na base tecnológica do sistema produtivo. É sair do par, petróleo, motor a combustão, para ir na direção de outras coisas, que é mais uma mudança. Um ponto que eu queria deixar para vocês, para fazer aqui hoje, é o seguinte: isso está levando, eu acho que de forma inesperada pela maioria, a abrir um tipo de oportunidade para o Brasil que não estava nas considerações a rigor de praticamente ninguém. Por quê? Começa porque o Brasil faz parte de uma região de escassa importância estratégica. Em geral, ofende os espíritos dizer que a América Latina não tem a menor importância estratégica. Tanto é que ela é pouco considerada em qualquer dessas circunstâncias. Então, não vamos falar que não tem nenhuma, a gente diz que tem uma escassa, para não ofender os espíritos mais patriotas. Porém, é um país, um produtor confiável. Esse conjunto abre uma oportunidade para uma coisa que o Brasil nunca teve, e o que eu quero sugerir a vocês, e nós provavelmente teremos daqui para frente, que é uma coisa que é típica do modelo asiático de crescimento. É a gente ter o comércio exterior, o saldo comercial, puxando o crescimento econômico. Nunca isso foi em larga escala, exceto quando você voltar muito para trás, períodos coloniais, esse tipo de coisa. Mas no pós-guerra, isso não é verdade. Depende do pós-guerra é usar a ferramenta do comércio exterior para limitar o comércio e alavancar o mercado interno. Então, esse ano, eu acho que é um exemplo antológico disso, que tem algo diferente acontecendo, que poderá ser muito grande, eu acho, a MB acha, e será muito grande. Você põe o próximo, beleza?
Aqui é só para mostrar, não quero fazer muito gráfico, parece que de onde vem essas duas observações que eu fiz. Né? Isso aqui, né, é a exportação mais importação, correio de comércio, da China com relação ao resto do mundo. Vocês veem que ela cresceu, obviamente, exportando para os países ricos, e mais recentemente, isso aqui é um resultado objetivo, visível, dessa mudança em direção à disputa China e Estados Unidos. Né? E a segunda coisa é o investimento direto estrangeiro. Vocês percebem que o investimento direto estrangeiro, que é a linha vermelha, cada vez menos vai para a China. Cada vez menos vai para a China, mas vai para outras regiões, começando nos Estados Unidos. E nós sabemos que é a Ásia, exceto China, que é a maior fonte de receber esses investimentos, e isso tem uma mudança importante. Bom, se a gente deixar isso no canto, né, e essa aí, acho que todo mundo vai agradecer baixar essa agora. Palmas para a janela. Obrigado, viu? Agora, olhando mais o curto prazo, né, o que nós estamos como proposição aqui para trazer para vocês? E que os Estados Unidos chegaram atualmente no fim do processo de alta de juros. Essa é a nossa percepção. O juros de curto prazo, o Selic deles, não deverá ser mais elevado, mas o tumulto dos últimos períodos levaram que as taxas longas subissem espantosamente rápido, que equivale a uma perda de política monetária gigantesca. Não vai ter mais ou menos Fed Fund porque não precisa. As taxas longas explodiram, para quem acompanha todo dia, e isso, evidentemente, derruba a atividade e vai ajudar a derrubar a inflação. Só que existe uma chance maior hoje dos Estados Unidos entrarem numa pequena, não será grande, recessão. De qualquer forma, vai desacelerar a economia americana. A segunda coisa a gente registrar e deixar na cabeça é que nessa mudança da China de sair do modelo de complementaridade para o modelo de disputa hegemônica, evidentemente ela é resultado da ascensão do novo presidente da China, que, ao contrário dos anteriores, assumiu o poder imperial e absoluto. A China hoje é uma ditadura absolutamente completa. E como toda ditadura completa, as considerações de segurança vêm adiante das considerações econômicas. E nós estamos vendo isso na China. E essas considerações de segurança levaram, por exemplo, ao governo chinês dar grandes pancadas começou com o Jack Ma, né, dos empresários mais criativos, mais avançados, e em favor dos grandes mastodontes estatais. E disso nós entendemos. O mastodonte estatal é pesado, lento, mas não é inovador e coisas dessa natureza. Mas as outras características, a gente já mencionou rapidinho, né, a China entrou num processo de inequívoca, inescapável desaceleração econômica na faixa de 3%, 4%. Tudo bem que 3%, 4% é um país que é muito grande, né, mas não é mais 8, não é mais 7, não é mais 6, não é mais 5, está indo para uma desaceleração evidente. E na Europa também tem uma mudança extraordinária, né, porque a Europa, de repente, se pegou em que as 3 hipóteses que levaram ao grande desenvolvimento europeu naufragaram nesses últimos anos. Quais eram essas hipóteses? Primeiro, a Alemanha, especialmente, mas toda a máquina industrial europeia, viveu esse período de exportar equipamentos para a China, porque a China crescia 10%, 12% ao ano. A hora que ela deixa de crescer tanto, especialmente deixa de crescer tanto na indústria, isso para a indústria alemã é um desastre absoluto. E essa é a maior razão porque a Alemanha se pega, a primeira hipótese,
vender equipamento para a China não é mais verdade. Segunda hipótese era comprar gás natural barato da Rússia. Foi uma hipótese que os europeus abraçaram e está autodemonstrada que ela acabou. E a terceira hipótese é que a segurança externa da Europa era delegada, terceirizada pelos Estados Unidos. Com a invasão da Ucrânia, tudo isso, evidentemente, ficou de perna para o ar. Então, a Europa é uma região, mas ao mesmo tempo, você sabe o que aconteceu na Europa, né, um reforço no amálgama dos países europeus. O que mais explica isso é Finlândia e Suécia querendo entrar na comunidade europeia. Não querendo, estão entrando na comunidade europeia. Então, a Europa, nitidamente, é uma região em busca de uma identidade, o que também abre possibilidade de diversos tamanhos para esse tipo de coisa. Por exemplo, um exemplo pequenininho, porém verdadeiro. Né? A Alemanha está desesperada para fazer acordos grandes com o Brasil para a produção de hidrogênio verde, porque eles têm o domínio desses equipamentos, nas grandes empresas de bem de capital alemã, e o Brasil vai ter cada vez mais energia sustentável, energia alternativa, e, portanto, é o lugar de fazer hidrogênio verde. Então, essa é uma coisa bem diferente do que a gente tinha no passado. Né? E por isso que nós temos aqui alguma coisa para olhar. Enquanto é menor, e aqui olhando de novo mais no curto prazo, né, no mercado de petróleo, como o PIB global vai ser menor no ano que vem que esse ano, e desde que, essa é uma hipótese forte, mas é uma hipótese que nós achamos que tem mais chance de acontecer, o conflito do Oriente Médio não escale, o preço do petróleo vai repetir o que aconteceu essa semana. De todos os cortes de oferta, da Arábia Saudita e da Rússia trabalhando, e ele simplesmente caiu de maduro e voltou para 80 mil. Então, o que é bom para a inflação global, diga-se de passagem. Essa é uma hipótese, pode não ser, mas tudo indica que não haverá, a gente pode depois discutir, se vocês quiserem, esse tipo de coisa. Né? E o que aconteceu com este conjunto, a gente depois vai ver nos dados, é que a balança comercial brasileira teve uma explosão nunca vista. Nossa projeção da NB é de uma balança comercial superior a 90 bilhões de dólares. Entra na série nunca antes desse país. Essa é de verdade, nunca tiveram. Isso é estatística. É só olhar a série como um todo, certo? Por esse lado. E, portanto, a balança comercial brasileira, essa coisa que eu queria mostrar para vocês, ela foi um puxador de crescimento nesse ano e a gente acha que deve continuar a isso. Por quê? Porque além das coisas tradicionais, nós estamos cada vez maiores, a gente fala no minuto, nós vamos ter mais uma categoria de produto onde daqui nos próximos 10 anos, o Brasil cada vez mais vai ser um player importante, que são os bens descarbonizados. Pus aí como exemplo, etanol com carbono negativo, SAF, o combustível de aviação, hidrogênio verde, assim sucessivamente. Vai por próximo. Agora eu vou passar uma sucessão rápida de dados, só que dão suporte a essas proposições. Em primeiro lugar, é mostrar exatamente o que aconteceu no período recente, né? Que foi, à medida que a inflação foi caindo, todo mundo achava que não precisa mais aumentar o juro, né? Entrou em campo, por conta da interna discussão de limites da dívida pública federal no Congresso americano, que de repente os americanos aumentaram a dívida pública espantosamente. E é verdade. Isso deu um choque no mercado e no último período, em pouco tempo, se a gente pegar aqui como base, começo de julho, e essa era a estrutura termo da taxa de juros, sendo que aqui é de 30 anos, aqui é de 10 anos, e lá as curtinhas, ela explodiu no começo de outubro para esses números extremamente elevados aqui. Bateu em 5 a taxa de 30 anos, passou de 5 para 5. Esse aumento da conta da Ásia significa que o juro médio por vencimento deu uma pancada e numa economia que tem anos e anos de juros muito baixo, gente endividada à beça, essa é a garantia, a certeza que vai para uma recessão.
O contrário do que o Roger tem medido recentemente nos dados brasileiros. No seu último relatório foi exatamente o inverso que apareceu. Por outro lado, na China, quando a gente diz a China vai desacelerar, a primeira coisa é que a produtividade, medida aqui como os economistas gostam, da total dos fatores, ela não só caiu, como está estagnada no nível baixinho, né? E não tem nenhuma perspectiva de mudar. Sobre isso, a gente coloca as variáveis estruturais. A mais relevante de todas é a população. A pior estrutura populacional do mundo é a da China. Por causa de 36 anos da política de filho único. Deu um desequilíbrio na relação homens-mulheres que não conserta nunca mais. Pode pagar o que você quiser, não tem jeito, não vai acontecer. É importante, cara. Aí tem o excesso na construção civil, né, que todo mundo conhece, em prós e versos, né? Uma lenta redução na potencial de exportação, como eu mostrei, está investindo menos e está exportando menos, portanto isso vai aumentar. A orientação política afeta negativamente o crescimento, e tem uma coisa aqui, que a saída óbvia econômica para a China seria se basear agora no mercado interno. Só que não é possível, isso não vai acontecer enquanto a China não tiver um sistema de seguro social. Não tem seguro social, e as famílias estão vivendo cada vez mais, a taxa de poupança sobe, não cai. O survey de junho do Banco da China mostrou que 65% da população planeja aumentar a poupança por causa da insegurança com relação ao futuro. O conjunto de tudo isso é a estagnação, né? Caminhar para o crescimento muito moderado. Então, isso foi a China. A Europa, eu mencionei, eu só quis trazer para a gente relembrar que, medida preços correntes ou medido a correção do poder de compra, da taxa de câmbio, o grupo Europa, ele é menor, mas ele enfrenta, ele é parelho com os outros dois grandes líderes, né? Dependendo da forma como você medir, e aqui ainda vai aumentar, ainda tem, botar aqui, não está aqui, Suécia, Finlândia, tem outros que não estão aqui colocados. Então, essa é uma coisa para a gente considerar. Petróleo, isso que eu mencionei, caiu extremamente, apesar de ter um conflito aberto no Oriente Médio. Isso desde 73 é impensável um negócio desse, totalmente impensável. Mais uma vez, para ver, eu faço aqui um parênteses, nós estávamos conversando aqui com o Mário antes de começar, mas nós estamos entrando numa fase que, mesmo economistas veteranos, né, como nós aqui, alguns de nós, a gente tem que fazer um esforço para manter a cabeça aberta, para alterar conhecimento estabelecido de forma até dramática, né? E esse aqui é um exemplo disso que está aqui acontecendo, né? Que a gente não tem há mais tempo, né? Os preços de alimentos, eles caíram em relação ao pico lá de 22, mas eles se mantêm em um nível razoável, e dado o El Niño, que aparentemente vai ser bem feio mesmo esse ano, que está sendo projetado pelos climatologistas. Faço um parênteses que eu sempre repito: o climatologista é o conforto do economista. Quando vocês ficarem na fossa, que a gente erra todas as nossas projeções, olhem um climatologista, porque o modelo deles é mais complicado, né? Eles acertam muito mais do que a gente pensa, no curtíssimo prazo, mas uns 2 meses, 3 meses, 4 meses, aí é coisa muito complicada. Eles estão dizendo que vai ser muito feio, acho que vai ser mesmo. Então, isso é só para dizer que preços de commodities se manterão, apesar da queda do PIB, razoáveis. E aí entra naquilo que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui é a evolução recente da exportação e das importações, portanto, do saldo comercial do grupo da agropecuária, de petróleo derivados e de minerais, né? E é isso aqui que está por trás dos 90 bilhões, não para de aumentar. A gente podia falar 2 dias sobre isso, mas o fato objetivo é o seguinte: a competitividade nessas grandes cadeias que tem como base recursos naturais é enorme no Brasil. E, ao contrário do que a heterodoxia gosta de dizer,
não se vê, esses setores têm padrão de tecnologia médio maior do que o padrão médio de tecnologia da economia brasileira. De pegar o que tem, e olha com desprezo, o grão de soja, tudo de tecnologia que tem aí dentro, se alguém entrar, eu vou olhar o que é o conjunto da planta industrial da Clabin, ou as plantas industriais dos grandes produtores a partir da cana-de-açúcar, de energia, vai haver uma indústria tão ou mais sofisticada que a maior parte da indústria brasileira, inclusive com coisas mais complexas, né? Porque a agricultura de precisão é uma indústria 4.0 ao céu aberto, que é muito mais complicada e exigente do que uma indústria dentro de um balcão com todas as coisas controladas. Então, e o que tem aqui é que isto vai aumentar e muito ao longo deste período. Só um pequeno exemplo. Há 5 anos atrás, o Brasil produzia menos soja do que os Estados Unidos. Hoje, a nossa potencial de produção média de 150 milhões de toneladas, lá é 100 milhões e caindo. Até porque o rio Mississippi já não é mais o mesmo, né, para poder lidar com aquele tipo de coisa. Isso aconteceu no milho, está acontecendo nas carnes, celulose disparado de sempre, mas então está aumentando, não está diminuindo essa importância, né? E assim vai para as outras coisas. Petróleo, nós vamos aumentar a produção de petróleo até 2029, vai para 5 milhões e 200 mil barris. Isso não é projeção sujeita ao clima, isso é coisa que vai acontecer porque tem um campo de petróleo desenvolvendo. Então, essa parte vai crescer de forma extraordinária e isso é que leva o saldo comercial e esses novos, eu acho que é correto, o futuro vai dizer se estamos ou não, esse saldo comercial grande, crescendo e mantendo, é uma fonte de crescimento que não é tradicional na economia brasileira. Crescer pelo comércio exterior e produz resultados assim, extraordinários. Só para falar de um resultado extraordinário. O setor de aço sempre foi o mais protegido do Brasil. Sempre. A gente tem documentação disso. Eles têm uma capacidade de gerir o preço interno. Ele é sempre 25% maior que o preço internacional do produto CIF export, liberado do porto. E eles administram isso. É matéria-prima cara. Né? O que está acontecendo esse ano? Estão desesperados porque está entrando aço da Europa Oriental, aço da China, e eles estão tendo que derrubar preço. Isso dá um boost para a indústria como um todo, porque quem compra aço tem que comprar mais barato, porém mexe com esse tipo de coisa. Então tem uma mudança aqui na indústria, no conjunto da indústria, que tem que pensar mais e sair daquela coisa jogo antigo de substituição de importações, essa coisa velha, carcomida, que não funciona mais e adiante. Então, somando tudo isso, o que a gente tem para o Brasil? Nós estamos projetando para esse ano 3% de crescimento para o ano. Nós estamos vendo no final do ano, acho pouco provável que seja algo diferente disso. E o que fez a diferença esse ano, né, é isso aqui. O fato de que o comércio exterior, os 90 bilhões, que partiram do crescimento da oferta desses dois grupos, que sozinho explicam 1,5% dos 3% de crescimento. Tanto que, para quem acompanha no dia a dia, talvez se lembre, quando saiu o PIB do primeiro trimestre, né, e era concomitante à observação da safra agrícola, era um recorde absoluto, 100% de medida pequena Focus, no Focus o PIB projetado era menos de 1%, e ele foi para 2%. Em 2 semanas, por esse lado. Né? Então, isso aqui que eu acho que é algo importante, e esse ano eu acho que não é casual, porque esse crescimento veio, pode o El Niño fazer ficar mais ou menos acomodado por um ano no nível, mas isso vai continuar crescendo inequivocamente em todas essas áreas que a gente tem aqui pela frente. Além disso, o mercado de trabalho se mostrou muito resiliente e nós, como todo mundo, graças ao trabalho do Zé Pastor, não é o único, temos que atribuir isso aos méritos da reforma trabalhista. Significa que essas reformas se ajudam. Tem mas tem também uma queda da inflação consistente e significativa,
significativa, de tal forma que o ano que todo mundo começou achando que ia ser 0,5%, 0,7%, vai ser 3%, pode até ser um pouquinho mais do que 3%. Não é nenhuma Brastemp, não é mesmo, né? Mas é muito mais do que a estagnação. O ano que vem vai ser menor. Né? Primeiro que a oferta agrícola não vai crescer de novo do salto, se ela ficar no mesmo nível, com o PIB, aqui é taxa, né? Tem esse crescimento, não vai valer. Para as outras áreas, sim, né? A gente vai ter, né? Lá fora está crescendo um pouco menos, né? Mas eu acho mais ou menos essa estrutura tende a se manter, e se nós estamos corretos, nós vamos ter um pouquinho mais de investimento na praça, muito associado a esses segmentos que estão crescendo bastante. Tem um volume de investimento razoável e alguma coisa de infraestrutura, não muita coisa, mas tem alguma coisa de saneamento e tudo mais. É um resultado razoável, né, em relação ao que se esperava. Com um bom resultado na parte do mercado de trabalho, que eu mencionei, né, e com uma queda consistente da inflação, e a outra grande surpresa do ano. Ninguém, nós inclusive, esperávamos que a inflação projetada para o ano houvesse dentro dos limites das metas, né, para esse ano e para o ano que vem. E isso aconteceu. De novo, uma das razões para isso, né, é que o efeito do crescimento da produção agrícola, ele se traduz numa queda no custo da alimentação. Olha, isso aqui é o custo da alimentação no domicílio, o custo do armazém, né, do supermercado. No final do ano passado, isso aqui estava crescendo mais de 13%, olhando o ano passado. A nossa projeção para esse ano é que fecha o ano caindo 3%. Com 13% dá um swing de 16% no custo de alimentação. Para as classes C, D e E, se equivale a um vasto aumento salarial. É uma observação que é interessante. Há muito tempo, eu peço que você partilhe esse gosto com ele, eu não vejo liquidação de carne na televisão. Nós tivemos esse ano fortes anúncios de liquidação de carne. Por quê? Porque isso aqui, naturalmente, isso dá uma certa ajuda, né? E com isso, né, nós tivemos uma queda relativamente significativa, mas podia ser melhor, né? Em relação a março, as taxas longas ficaram em torno. Isso aqui é o comecinho de junho. Né? Entretanto, isso aqui, como a parte fiscal começou a dar problema nesse período, né, teve uma certa subidinha. E aqui o nosso calcanhar de aqui. Volta lá. Né? Que é exatamente isso. É uma longa discussão dos economistas agora, mas é real. Né? Nós não teremos sustentabilidade do crescimento se o horizonte fiscal não for um pouco melhor do que ele tem hoje. Né? Uma parte da heterodoxia não dá muita atenção para a relação dívida-PIB, mas ela tem relação, efetivamente. É muito difícil você manter sistematicamente, nem os americanos estão conseguindo, permite a moeda aqui do mundo, estão conseguindo encarar qualquer relação dívida-PIB. Então, tem mesmo, e aqui é uma contradição enorme, porque é um conflito óbvio de política com a economia. Né? Então, o que mais eu queria tirar daqui? Então, é o seguinte, no curto prazo, né, a área fiscal, ela não impediu esse desempenho relativamente melhor do que nós tivemos. Mas se, mesmo que cresça 2% no ano que vem, com 3% desse ano, que é razoável, né, não é nenhuma maravilha, mas é razoável, mas tem que ter presente. Se não tiver um encaminhamento melhor na parte fiscal, né, nós não vamos ter sustentabilidade no crescimento, simplesmente porque a queda na taxa de juros que o Banco Central vai propor será menor, ela vai ficar meio no meio do caminho. Né, e a gente não caminhará com a taxa de juros mais razoável, que é o que desataria realmente um processo sustentável de investimento. Perdão? A escala de tempo. É tempo, né? Isso aqui são as projeções. Pois é, mas qual a? Oi? Vai até quando? 2030. Essas são perspectivas. Isso é uma projeção. Eu vi. É uma projeção que é muito difícil dizer qual é o grau porque depende de decisões que você tomar correntemente. Aqui está dizendo assim, se
nós estamos projetando aqui, vamos colocar uma meta zero, para ano que vem, 0,708, né? E depois tem uma projeção para ir para diante. Mas é só para isso aqui vale menos o número, é só para mostrar que se continuar como está na parte fiscal, a dívida vai seguir crescendo, que é uma consequência evidente e vai ter limitação para a gente entrar na fase sustentável. A relação do crescimento e a taxa de custo de vida Garante, exatamente, isso aqui. Exatamente isso. Mas então, a principal conclusão, né, que eu queria extrair primeiro para vocês é isso. Nós tivemos uma surpresa muito positiva no crescimento desse ano. Não foi uma casualidade, não dependeu exclusivamente da política fiscal. Ela teve outros elementos bastante importantes e algumas coisas novas, né, nas circunstâncias de todo o tumulto global, da questão da sucessão difícil do ano passado, etc. Ela foi muito melhor do que parece. Para alguns setores está francamente positivo, eu quero falar um minutinho só disso adiante, mas não tem sustentabilidade. E o último ponto que eu queria colocar, que volta, de certa forma, à questão da balança comercial, é que nós estamos numa circunstância de uma capacidade de produção de divisas que jamais o Brasil teve. Não é só o saldo comercial, que nunca antes. Né? Nós nunca estivemos em condições de um comércio internacional razoavelmente difícil, mas tão capazes de produzir reservas externas, de produzir dólares. O que significa que no ano passado, já passei da idade sem dinheiro de obra feita, mas a MB, no final do ano passado, no começo desse ano, nós sempre colocamos que o dólar iria varar os R$ 5. O que parecia uma temeridade, especialmente dado o resultado da eleição. Os mercados esperavam um dólar muito aceso. Nós tivemos absoluta convicção que um mecanismo, uma coisa desta natureza, iria acontecer. Hoje, mais ainda, se a gente tiver um cenário razoavelmente aderente a isso que está aqui colocado, eu não tenho dúvida, ele virá abaixo do pacote. Então, é uma coisa que vai também mudar um pouco a regra do jogo. Porque com um real mais valorizado, especialmente que o cenário nosso, de que o FED começa a baixar juros lá por maio, e começar a ameaçar baixar o juros americano, né, a valorização do real fica mais fácil ainda com você. Não é no curto prazo, mas caminha nessa direção de ter tentado isso. E um dólar mais barato vai doer para muita gente, mas ao mesmo tempo ele auxilia muitas coisas. Vai começar do fato que matérias-primas ficam mais baratas por esse lado. Né? Então, o próximo, que é o que está aqui colocado, e eu queria então caminhar para as observações finais, para a gente poder discutir. Foi mais um. São essas duas conclusões que eu já falei mais de uma vez. O cenário é bastante razoável, melhor que o esperado, e o ano que vem nós não esperamos nada, nada assim muito dramático, nem a favor, nem contra. Um outro desses casos, porém, ainda é muito longe da sustentabilidade, que é o mais importante. Porque o que eu queria também acrescentar, aqui, e isso eu acho importante para todos, que nessas transformações que nós estamos vendo, está difícil a visibilidade em muitas áreas por conta de uma enorme assimetria que esse período todo, que começa na pandemia e está terminando nesse ano, trouxe entre regiões, entre setores e entre empresas do mesmo setor. E isso torna muito difícil e um exercício, do ponto de vista das empresas, de grande dificuldade para avaliar, reavaliar o que seria uma estratégia mais adequada
E a gente está vendo, vamos ver mais, empresas tradicionais que vão se perceber, de repente, totalmente fora do mercado, totalmente sem horizonte futuro. E outras que foram capazes de fazer um mix. Eu estou dando um exemplo, eu sempre vou mudar o nome da empresa, evidentemente, mas no caso concreto, você ilustra isso. Né? Uma indústria química tradicionalésima, de décadas, que especializada num certa linha de produtos utilizados em tecnologias que estavam ficando envelhecidas. Portanto, um mercado clássico, um mercado maduro, que é dali para dentro. 4 anos atrás, houve uma mudança societária, etc. A nova direção olhou, fez e chegou à conclusão de que ela tinha que virar um pouco essa indústria em direção ao agronegócio. Uma indústria química que nunca tinha passado perto de um pé de qualquer planta, começou a entrar organizadamente nesse setor. Em 4 anos saiu do zero e esse ano fatura 1 bilhão e 200 milhões de reais. E tem uma linha absolutamente completa de produtos, uma perspectiva e um horizonte já definido para os próximos 10 anos. Sendo que a parte velha, ela vai comprar uma vaca que vai continuar contribuindo para o cash flow durante um certo tempo. Vai chegar uma certa hora, a planta simplesmente vai ser fechada e fica por isso mesmo. E tem o inverso também. Então, isso é importante, porque, primeiro, do ponto de vista regional, é evidente isso, a safra desse ano muita gente foi colocar, e tem uma gigantesca diferença entre aspas, o interior e as grandes aglomerações urbanas perto do litoral. O interior, lato sensu, vai muito bem, em geral. Não quer dizer que não quebra gente, né? Também quebra gente que não está muito bem, divida demais, pode ter esse problema. Mas, no geral, vai muito bem, direto e indiretamente. No mercado imobiliário mais sofisticado, em certo sentido mais denso, está em Goiânia. Por quê? Porque está no meio do centro-oeste. Está cheio de gente que mora lá, passou lá, e vai de avião para fazenda e é lá em a cidade onde fica. Portanto, você tem parte da construção civil de uma cidade que não é pequena. Só um exemplo aqui, né? Por outro lado, as grandes aglomerações urbanas vivem com problemas óbvios. É só olhar São Paulo, o que aconteceu na ordem dos economistas. Né? É uma coisa que só acontece em grande aglomeração urbana, você tem problemas, inclusive, de decadência, de catástrofe e tudo mais. Esse é um exemplo. Tem isso setorial. Mas o mais difícil é que tem isso dentro dos mesmos setores. Se pegar o setor do comércio, que é a coisa mais tradicional, certo? Meu Deus do céu, acho que eu nunca vi situações tão diversas, de dramas que já terminaram ou vão terminar muito mal, com sucesso absoluto de certo momento. Isso vale um pouco para todos os lugares, e essa é a coisa, para quem trabalha em conselho, em direção de empresas, tem ligação a ver com estratégia, a coisa mais desafiante do mundo. Está mudando lá fora, está mudando aqui, é muito difícil montar uma estratégia factível. Mas eu queria concluir a última observação, é que nos nossos trabalhos, esse nosso período de observação, chamar a atenção que as empresas bem-sucedidas, todas as que eu conheço, evidentemente, pequena amostra, mas todas que eu conheço, têm pelo menos 3 coisas simultaneamente. Primeiro, são obcecadas com tecnologia, eficiência operacional e especialmente produtividade. Muito mais do que pegar um avião para Brasília e tentar arrumar uma modalização fiscal. Sem exceção. Não que alguns façam as duas coisas, mas são essencialmente muito eficientes. Segundo, né, todas têm uma estrutura de capital minimamente razoável. Tem que antecipar, né, adequadamente as mudanças do tempo das relações débito e crédito. Por quê? Porque nenhuma empresa, para investir, pode deixar de alavancar.
por definição. Quem só cresce nos retiros, que aliás o Banco mostra há muito tempo, uma boa parte das empresas brasileiras cresce lentamente. Para você realmente fazer uma coisa transformacional, em geral, você tem que alavancar. Não tem jeito. Você, de algum jeito, tem que alavancar. Né? Todas têm uma estrutura de capital razoável, e a imensa maioria das que naufragam tem uma estrutura de capital ruim. Terceiro, governança. Ainda tem muita gente, eu fico espantado, muito empresário grande, que acha que governança é conversa mole de economista para arrumar um emprego de conselho de administração. Né? Mas você conhece bem governança, sabe que isso é verdade. Né? O mundo de hoje, com todas as mudanças nesses termos, exige governança ser levado realmente a sério. E essa pauta de ESG, né? Não é só as regras ligadas nesse conjunto. Não conheço nenhum caso realmente bem sucedido sem essas três coisas, simultaneamente. Depois tem outras, inclusive sorte, né? Também, sem sorte ninguém é campeão. Se bate na canela e vai para fora, pode dar Botafogo. Todo respeito aos botafoguenses se perder esse campeonato, né? Fecha Paris. Então isso é uma coisa importante. E, ultimíssima observação, humildade, no sentido de que o mundo de todas as áreas tem muita coisa mudando. Então, é um exercício também muito importante em evitar, ter a humildade de estar sempre se perguntando se aquilo que é conhecimento estabelecido naquele setor, daquele jeito, ainda é isso, ou tem alguma coisa que está ameaçando. Mas, ao mesmo tempo, sem cair na coisa do convidadeiro, né? De tentar ir direto. Então, esse equilíbrio entre técnica e bom senso, isso é arte. Né? Gerir uma empresa política pública, no final das contas, é uma combinação de, para ser bem sucedido, tem que ter arte. Né? E no Brasil, todo mundo, os economistas mais curtos, tem que ter uma arte para sobreviver uns 50 anos, 55 anos na produção, assim, chegando lá. É isso aí, gente. Estou à discussão para perguntas. Obrigado. Viu? OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.